Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio estar com vocês aqui em Villahermosa, Tabasco, República Mexicana, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante. E Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 6, onde diz... Vamos ler primeiro Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 6. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E para que tenhamos o quadro mais claro, continuamos lendo do versículo 8 em diante, onde diz: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E no capítulo 8, versículo 1, que é o último dos 7 selos, o último selo que é aberto, diz: quando ele abriu o 7º selo, capítulo 8, versículo 1 ao 5, quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu
E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é a culminação do sétimo selo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder saber o que é a culminação do sétimo selo, necessitamos saber o que é o sétimo selo. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, como disse Cristo em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, falando sobre a vinda do Filho do Homem. Vejam o que disse aqui. Diz: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui Cristo nos fala da vinda do Filho do Homem para o último dia e disse que vem com seus anjos para recompensar a cada um segundo as suas obras. É a vinda do Filho do Homem para o último dia, a maior promessa que Deus deu para a raça humana e, sobretudo, para os filhos e filhas de Deus, sobretudo para a igreja do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele mostrou no Monte da Transfiguração o que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos, vindo no seu reino, diz em São Mateus capítulo 17, versículo 1 em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de quem? De João Batista. Porque João Batista era o Elias que tinha que vir, nesse tempo, preparando o caminho ao Senhor. E isso foi o que João Batista fez, pregando o Evangelho, e veio preparando o caminho ao Senhor e veio batizando as pessoas que vinham a Ele arrependidas. Preparando as pessoas e anunciando que depois dele viria outro homem, um profeta, e ensinando o povo que crescem nesse profeta que viria depois dele, ao qual ele estava preparando o caminho. Por isso, São Paulo, no capítulo 19 do livro dos Atos, disse que João Batista veio batizando e veio anunciando, pregando, dizendo ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus, o Cristo. E agora, vejam vocês o que foi a primeira vinda de Cristo. Foi nada menos do que a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, vestido de carne humana, o qual
criou para si um corpo de carne no ventre de Maria, criando ali uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo de Jesus. Veio por criação divina. E nesse corpo habitou o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que era quem estava prometido para vir no meio do povo hebreu no cumprimento da vinda do Senhor, da vinda do anjo do pacto. Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante, dá testemunho de que aquele que viria depois do seu precursor seria nada menos do que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, ou seja, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Senhor Deus do povo hebreu. Diz, capítulo 3, versículo 1 em diante de Malaquias. Vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E quem foi esse mensageiro? Pois foi João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, disse o Senhor dos exércitos. Quem viria? O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o anjo do pacto, esse anjo do Senhor que libertou o povo hebreu lá no Egito e os levou através do deserto e os colocou na terra prometida. Em seguida, depois de uma trajetória de 40 anos, onde Deus provou o povo hebreu. E os provou, fazendo-os passar por diferentes etapas nesses 40 anos, para que, desde o profundo do coração das pessoas, saísse a verdade quanto à sua posição para com Deus, se iam ou não iriam servir a Deus. Algumas pessoas dizem, se Deus me abençoar e estou bem, vou servir a Deus. Mas Deus quer que nós o sirvamos nas boas e nas más também. Ele quer que o sirvamos todos os dias de nossa vida, não importam as circunstâncias que nos rodeiem. E agora, encontramos que o povo hebreu passou por diferentes dificuldades no deserto. E agora, depois de passadas essas etapas, veja o que Deus disse, de todas essas etapas e problemas pelos quais o povo hebreu passou, vejam aqui o motivo pelo qual Deus os fez passar por essas etapas. Capítulo 8 de Deuteronômio diz: tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Ou seja, de toda a palavra que sai da boca do Senhor de Deus, e essa é a palavra que sai do mensageiro de Deus para cada era, esse é o alimento espiritual para as pessoas dessa era. Essa é a palavra que alimenta a alma das pessoas, a mensagem que sai do mensageiro de Deus para cada etapa, para cada era, porque a boca de Deus são os seus profetas mensageiros. Por isso temos a palavra de Deus, e saiu de onde? Dos mensageiros de Deus. E a temos aqui escrita. E agora, vejam vocês que há um motivo pelo qual nós também estamos em nossa trajetória terrena como peregrinos aqui, passando por uma vida terrena em um corpo terreno, onde passamos por diferentes etapas de sofrimentos, de problemas e também etapas de regozijo, de alegria.
Mas, por todas essas etapas, Deus está nos passando para que saia do profundo da nossa alma se serviremos ou não serviremos a Deus nas boas e nas más também. Esse foi o propósito pelo qual Deus teve o povo hebreu por 40 anos passando pelo deserto. Esse era um trajeto de pouco tempo para passar do Egito à terra de Israel. Vejam, quando Jacó morreu, José do Egito foi até a terra de Israel e enterrou a Jacó lá, seu pai Jacó. Ou seja, que era um período de tempo curto desde o Egito até a terra de Israel. Mas para Deus provar o seu povo, teve 40 anos no deserto. E porquanto não atuaram corretamente, Deus disse daqueles que se rebelaram contra Deus e contra Moisés, que não entrariam na terra prometida, mas que morreriam no deserto. Porque os incrédulos nunca entrarão na terra prometida. Não entraram na terra prometida literal, e não entrarão na terra prometida do novo corpo, do corpo eterno, e tampouco entrarão na terra prometida do glorioso reino milenial. E agora, vimos que este anjo, o anjo do Senhor, o qual estava guiando o povo hebreu, vejam vocês, era quem falava todas estas coisas ao profeta Moisés, e o profeta Moisés era quem comunicava ao povo hebreu. Porque o profeta Moisés era o instrumento de carne desse anjo mensageiro, desse anjo do Senhor, que é nada menos do que o próprio Senhor no seu corpo teofânico. Por isso, em algumas ocasiões, encontramos que disse: o anjo do Senhor apareceu a tal e tal pessoa, e em seguida encontramos que disse: Deus disse a tal pessoa tal e tal coisa. Era o anjo ou era Deus? Era Deus em seu anjo, em seu corpo teofânico chamado o anjo do Senhor. Assim como cada mensageiro de cada era, para cada era, o anjo de carne e osso manifestado na terra. Em cada era, foi o anjo mensageiro de cada era. São Paulo foi primeiro, esse foi o anjo de Deus para a primeira era. Foi o anjo mensageiro da primeira era, onde estava Jesus Cristo manifestado na porção correspondente a esse tempo. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, estava manifestado em São Paulo. São Paulo dizia: já não vivo eu, vive Cristo em mim. Estava Cristo vivendo em São Paulo e estava se manifestando na porção correspondente a essa era. Esse era o véu de carne que o anjo do pacto tinha para esse tempo. Em seguida, quando chegamos à segunda era, foi Irineu, o anjo mensageiro, o homem de carne chamado anjo da segunda era da igreja gentia. E em seguida veio mais adiante Martim, depois Colombo, depois Lutero, depois o Wesley, depois o reverendo William Branham. E para o último dia, o anjo do Senhor Jesus Cristo é o anjo mensageiro da era da pedra angular e é também o profeta da dispensação do reino. Essa é a primeira ocasião em que Deus envia um profeta dispensacional à sua igreja. A primeira ocasião. Como também foi a primeira ocasião a vinda de Jesus, em que Deus, depois do profeta Moisés, enviou um mensageiro dispensacional ao povo hebreu, à igreja hebreia, sob a lei. Esse foi Jesus. Sempre Deus começa o programa de uma dispensação com um profeta dispensacional. Assim começou o programa sob a lei, começou com o profeta Moisés.
E, em seguida, quando se chegou ao final dessa dispensação, enviou outro profeta a Jesus para começar uma nova dispensação. E para o último dia, ao final da dispensação da graça, para começar uma nova dispensação e entrelaçar uma nova dispensação, a dispensação do reino com a dispensação da graça, envia o seu anjo mensageiro, que é o profeta da dispensação do reino. E esse é o véu de carne, onde o anjo do Senhor, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, o Verbo, a palavra, estará manifestado, o Verbo em carne humana no último dia, no cumprimento de Apocalipse capítulo 19, que é a vinda do Verbo, do Espírito Santo, vindo em carne humana no último dia. E assim como profetas de Deus viram o anjo do pacto, que é o próprio Deus, manifestado em seu corpo teofânico para o último dia, assim como vimos o anjo do pacto, Deus, com seu corpo teofânico manifestado também, com esse corpo teofânico, através de um corpo de carne, nos profetas do Antigo Testamento, em Jesus em toda a sua plenitude, nos apóstolos de Jesus Cristo, em São Paulo e nos demais anjos mensageiros das 7 eras. Para o último dia o veremos em carne humana também em seu anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino. E isso será nada menos do que a vinda do Espírito Santo em carne humana manifestado no último dia. E isso será nada menos do que o que foi prometido por Deus através do precursor da segunda vinda de Cristo, fazendo referência ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, onde na página 256 do livro dos selos diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo da era da pedra angular, e o anjo mensageiro da era da pedra angular e anjo mensageiro da dispensação do reino. A primeira ocasião em que Jesus Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional. Por isso é que nesse profeta dispensacional estará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado no último dia. Isso será a palavra encarnada em um homem. E esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Se encontrarmos esse anjo mensageiro, encontraremos o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e, consequentemente, estaremos vendo a obra que estará realizando no último dia. Isso é a obra do sétimo selo, a obra da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Espírito Santo, de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E agora, este anjo do pacto o encontramos prometido para vir no último dia. Está em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. É o anjo que desce do céu vestido de uma nuvem. E agora vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo sobre esse anjo na página 57 do livro dos selos. Diz: e vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Vem diretamente a quem? Aos judeus. Vem para a era da pedra angular e dispensação do reino, que é a dispensação para o povo hebreu, na qual o povo hebreu entrará no programa de Deus como nação, onde Deus estará chamando e juntando 144 mil hebreus no último dia, ou seja, no sétimo milênio.
Continua dizendo, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Ele é o mesmo anjo que libertou o povo hebreu, o mesmo anjo que apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó, o mesmo anjo também que falava com Adão no jardim do Éden. Ele é o mesmo anjo do pacto, anjo do Senhor que se fez carne no meio do povo hebreu e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Por isso ele podia dizer, antes que Abraão nascesse, eu sou. E Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Era antes de Abraão. João disse, falando de Jesus, ele disse, este é quem eu disse que viria depois de mim. Eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar me disse, sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. E eu vi e dei testemunho de que este é ele. Eu não o conhecia, mas agora, o que aconteceu? O que aconteceu? Agora, quando viu essa manifestação do Espírito de Deus nele, o conheceu. E disse, ele disse, ele é antes de mim. Era antes de João. E não somente antes de João, era antes de Abraão também. E era antes de Noé também. E era antes de Adão também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o Verbo, e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o conhecemos pelo nome de Jesus, através da história bíblica. Temos o nome que usou em sua vinda em carne humana. Agora, no idioma hebraico, encontramos que no idioma hebraico seria Joshua ou Josué, mas no idioma grego é Jesus. E agora vejam vocês, de acordo ao idioma, pois é a pronúncia. Se disser o nome de Jesus em inglês, não soa Jesus, soa Jesus. Vem, mas é o mesmo homem e o mesmo nome. E é o mesmo anjo do Senhor. E sabem vocês de uma coisa? Que ele disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Jesus Cristo, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu vitorioso e se sentou à destra de Deus no céu, recebeu um novo nome. E para a sua segunda vinda, esse nome será revelado. Agora, vejamos o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Diz na página 131 do livro dos selos em espanhol. E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu ao céu. E subiu ao céu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem. Ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue e seu nome é chamado o Verbo de Deus. Mas recordem, verbo não é nome. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos,
vestidos de linho muito fino, branco e limpo, e da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as pessoas. Ele as regirá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Essa é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado em carne humana, no último dia. É a vinda da palavra encarnada em um homem. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do livro dos selos. E aí ele vem como o Verbo de Deus. E vem com um nome escrito na sua coxa e na sua vestimenta. Esse nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem com um nome que ninguém conhece. E é chamado o Verbo de Deus. Ou seja, é chamado o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E por ele foram feitas, ou seja, criadas todas as coisas. É a vinda do Criador dos céus e da terra, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, o qual veio 2000 anos atrás em carne humana, se fez carne, o Verbo, e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus. E para o último dia regressará o Verbo, a palavra, encarnada em um homem, conforme Apocalipse capítulo 19. E ninguém entendia esse nome que ele traz. Um nome que ninguém entendia a não ser ele mesmo. Porque esse é o nome do Verbo de Deus para a sua segunda vinda. E agora, vejam a bênção tão grande que Cristo tem para a sua igreja para o último dia, diz. Continua dizendo aqui na mesma página 131 do livro dos selos. Diz: diz, em mudança, Cristo sim tem um nome. Qual é? O Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Mas diz também, mas Cristo é chamado o Verbo de Deus, Ele é a palavra, por isso é chamado o Verbo de Deus. Agora, Ele tem um nome que ninguém sabe, mas é chamado o Verbo de Deus. Esse é o nome novo que Cristo disse que tem. E escreverei sobre ele o meu nome novo. Agora, seu nome novo é o nome eterno de Deus. E esse é o mesmo nome da cidade do nosso Deus. Ou acaso há algum outro nome melhor para a cidade do nosso Deus? Se você tiver uma cidade, que nome colocaria? Pois tem que colocar o seu nome. Porque se é sua cidade, pois tem que colocar o seu nome. Agora, podemos ver que esse é um mistério divino, o qual está prometido para ser revelado no último dia. Na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, posto que os seus anjos são as duas oliveiras e dois castiçais que são os ministérios de Moisés e Elias. E a vinda do Filho do Homem é nada menos do que a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor velado em carne humana no último dia, manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus neste planeta Terra. Isso é a vinda da palavra encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E, assim como foi 2000 anos atrás,
teve diferentes etapas. Por exemplo, viveu aqui no meio dos seres humanos em carne humana. Quem? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que tinha libertado o povo hebreu, agora se fez um corpo, criou um corpo de carne e viveu como ser humano no meio dos seres humanos. Por quantos anos? Por 33 anos. E muito poucos souberam quem era esse homem chamado Jesus de Nazaré. Mas Jesus disse, antes que Abraão nascesse, eu sou. E Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. E para o último dia regressa esse mesmo anjo do pacto, o qual esteve manifestado nos profetas do Antigo Testamento, na porção correspondente a cada tempo do Antigo Testamento, e em seguida em Jesus em toda a sua plenitude para realizar a obra de redenção, e em seguida nos apóstolos, em seguida nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, na porção correspondente a cada etapa, a cada era. E no último dia vem em seu anjo mensageiro da era da pedra angular, no anjo mensageiro também da dispensação do reino, que é o mesmo. E unge esse anjo mensageiro com o seu espírito, se manifesta através dele e cumpre todas as promessas que ele fez para o tempo final, para a sua vinda, velado em carne humana e revelado através de carne humana. Mas o seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo, nem tampouco é o profeta Elias, nem tampouco é o profeta Moisés, mas é um homem deste tempo ungido com o Espírito Santo, com o selo do Deus vivo, no qual o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o único que tem ministérios, porque esse é Jesus Cristo, estará manifestando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Esse é o mistério do 7º selo, que nunca antes tinha sido revelado aos seres humanos e que está sendo revelado neste último dia, na era da pedra angular, à igreja do Senhor Jesus Cristo. E disse o nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, falando-nos deste 7º selo, que é a vinda do Senhor, na página 469, diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Está falando aqui sobre estes anjos que aparecem nessa nuvem, que está formada por anjos. Estes são os anjos das 7 eras da igreja gentia, e outro anjo que era diferente dos demais, que é este que está aqui. Agora, falando deste anjo que está aqui, que era diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto, o qual é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, aí, assim como os demais anjos das 7 eras estão em seus corpos teofânicos também. Diz. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Lhe disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhe disse também que me levantou, me elevou. Foi levantado da terra, foi arrebatado a essa nuvem, foi levado a essa nuvem em seu corpo teofânico. Por quem? Pelo anjo que era diferente dos demais. Ou seja, que o anjo que era diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo, Jesus Cristo em seu corpo teofânico, tomou nosso irmão Branham, o tirou do corpo físico e o levou em seu corpo teofânico e o colocou nessa nuvem. Disse-lhes também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º.
Porque o sétimo é a vinda desse anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo, o anjo do pacto vindo no último dia. E agora aparece o sinal do Filho do Homem no céu. Aparece no céu o Filho do Homem, o anjo do pacto, Jesus Cristo, em seu corpo teofânico, vestido de uma nuvem, formado pelos anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentias, e ele forma esta parte desta nuvem, o qual, ao virar a foto para a direita, é o cabelo branco do Senhor, ou peruca branca do Senhor. E agora, com a manifestação deste anjo, no céu com estes outros anjos, encontramos que aparece o sinal do Filho do Homem no céu, dando testemunho de que chegou o tempo da vinda do Filho do Homem para realizar a obra do chamado do recolhimento de todos os escolhidos de Deus, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Vamos ler em São Mateus capítulo 24, para que tenhamos um quadro claro do que esteve acontecendo aí em fevereiro, em 28 de fevereiro de 1963. Para esse então, eu me encontrava em um dos montes de Porto Rico, da cidade de Lares, em um retiro espiritual. Diz, já para esse tempo tinha uns 22 anos, um jovenzinho, mas o chamado de Deus e a responsabilidade de Deus para o ministério, Deus já o tinha colocado sobre os meus ombros e tinha que responder a esse chamado. E eu tinha visto que Moisés, Elias e Jesus tinham ido à parte a um retiro por muitos dias. E assim me levou o Espírito de Deus a um retiro espiritual. Agora diz a Escritura, no capítulo 24, versículo 30 ao 31 de São Mateus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isto é cumprido aqui em 28 de fevereiro de 1963. Aí foi visto o Filho do Homem, o anjo forte que desce do céu, Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vindo nas nuvens do céu. Nuvens formadas não por umidade, mas nuvens formadas por anjos de Deus. São nuvens de glória. Nas nuvens que ele apareceu aí. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí podemos ver que de 28 de fevereiro de 1963 em diante, os ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, tinham que começar em algum momento. E esses ministérios são os ministérios que, para o último dia, estará operando o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é este anjo que é diferente dos demais, o qual apareceu nessa nuvem, e esse é o anjo que tem que? O 7º selo. O anjo que tem e cumpre a segunda vinda de Cristo. Esse é o anjo forte, o anjo que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, que é o mesmo de São Mateus capítulo 24, versículo 30 em diante. E agora aqui veja em São Mateus diz que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta. E agora vamos ver o que faz aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra.
E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. Como vem? Clamando como quando ruge o leão, porque vem como o leão da tribo de Judá. E 7 trovões emitem suas vozes. Na vinda deste anjo, a terra em carne humana estará clamando como quando ruge um leão, ou seja, que a sua mensagem, a mensagem do Evangelho do Reino, é a mensagem do leão da tribo de Judá. É a mensagem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Também aparece com seu rosto como o sol, porque o sol é o astro-rei, e Cristo vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele é a luz do mundo. Portanto, vejam vocês como o Rei, Ele vem para iluminar o mundo no 7º milênio, nesse glorioso reino milenial. E agora vem clamando como quando o leão ruge e os 7 trovões emitem suas vozes. A voz dos 7 trovões que revela o mistério do 7º selo é escutada no último dia por meio da manifestação deste anjo forte que desce do céu, através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, através do qual clama, como quando ruge um leão e os 7 trovões emitem suas vozes e revelam à Igreja de Jesus Cristo o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. É por meio da sua manifestação, sua vinda e manifestação em seu anjo mensageiro que escutamos a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, que João escutou no dia do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, onde nos diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, todos sabemos que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Cristo no último dia por meio do seu anjo mensageiro, falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e nos revelando todos estes mistérios que correspondem à vinda do Filho do Homem com seus anjos. E agora o precursor da segunda vinda de Cristo disse que o 7º selo seria revelado pelos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Porque essa é a voz de Cristo no último dia falando à sua igreja todas estas coisas que Deus prometeu cumprir neste tempo final. Na página 475 do livro do selo diz: o mistério deste selo, ou seja, do 7º selo, não foi revelado porque foram 7 trovões que trovejaram, e ali está perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito. Não estava escrito, então estamos no fim. Em seguida, na página 474 diz: Cada coisa identificou seu lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sob este selo eu não conheço. Não conheço. Não pude decifrar. Não pude captar o que dizia. Mas eu sei que eram 7 trovões trovejando rapidamente um após o outro, fazendo 7 estrondos, e isso se abriu para algo mais que vi. Quando vi isso, busquei a interpretação e me passou tão rapidamente que não pude decifrar. Ele escutou essa voz dos 7 trovões, ou seja, a voz de Cristo, trovejando, mas quando buscou a interpretação, não pôde decifrar o que dizia a voz de Cristo. Vamos ver por quê. Página 171. Diz, página 471, e lá no Cânion Sabino ele me disse: essa é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e resta uma coisa que não pude interpretar porque está num idioma desconhecido. Assim que não está no inglês, mas que está em outro idioma. Mas estive ali parado e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus. Vê?
é o Espírito Santo de Deus, manifestado no último dia, a vinda do anjo do pacto, a vinda do Filho do Homem, a vinda do anjo do Senhor, ou seja, a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado em carne humana no seu anjo mensageiro, falando em outro idioma que não é o idioma inglês. Se tivesse escutado inglês, o precursor da segunda vinda de Cristo teria entendido, mas disse que está em um idioma desconhecido para ele. E esse é o idioma que o anjo do Senhor Jesus Cristo terá, o qual usará Cristo falando à sua igreja no último dia. Como usou o idioma que São Paulo tinha, e como usou o idioma que Irineu tinha, e como usou o idioma que cada anjo mensageiro de cada era tinha, para falar por meio desse anjo mensageiro e chamar e juntar os seus escolhidos em cada era. Usou também o alemão por meio de Lutero, usou o inglês da Inglaterra por meio de Wesley, e usou o inglês da América do Norte por meio do reverendo William Branham. E estaria usando o idioma do anjo mensageiro de Jesus Cristo, da era da pedra angular e dispensação do reino, porque Deus usa o idioma que tiver o instrumento que Ele estará usando neste tempo. E agora vejam, os trovões falam suas vozes e revelam o mistério. Do sétimo selo, o mistério da vinda do anjo, que era diferente dos demais, o revelam em um idioma que não é nem o inglês, nem o alemão, nem nenhum desses idiomas passados, mas o idioma que o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo tiver. Esse será o idioma que Jesus Cristo, em Espírito Santo, estará usando o anjo do pacto, velado em carne humana em seu anjo mensageiro e revelado através do seu anjo mensageiro. E agora, vejamos aqui, na página 474 e 475 diz, do livro dos selos, eu não sei quem será. Ou seja, diz, não sei quem será. Falando desse sétimo selo, falando da vinda do anjo, que era diferente dos demais, falando da vinda do anjo forte, falando da vinda do anjo do pacto, falando da vinda de Jesus Cristo velado em carne humana. Diz, eu não sei quem será. Não sei quem será, nem o que vai acontecer, não sei. Somente sei que esses 7 trovões contêm o mistério, por cuja razão houve silêncio no céu. E se escutamos esses 7 trovões falando na terra, que é a voz de Cristo, como leão da tribo de Judá manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, pois estaremos conhecendo esse mistério pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora. E o sétimo selo sendo aberto no céu é a segunda vinda de Cristo. Esse mistério sendo aberto no céu causou silêncio como por meia hora. Mas ninguém pôde revelar aos seres humanos este mistério. Guardaram silêncio no céu. Diz que houve silêncio como por meia hora, para que assim não se interrompesse o programa divino que se estaria realizando sob a manifestação desse sétimo selo, sob a manifestação do anjo, que era diferente dos demais vindo, esse anjo em carne humana, no anjo mensageiro de Jesus Cristo da era da pedra angular e dispensação do reino. E agora, continuamos lendo, diz... Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e agora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério pelo qual tentei converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. Se assim for, então lhes estarei deixando para sempre. E já se foi em 1965. Lhes estarei deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. Ou seja, não estará o precursor e o precursado. Mas, se chegam a estar, o que aconteceria? O mesmo que aconteceu no tempo de João Batista, o precursor, e Jesus, o precursado. Quando vieram a João Batista dizendo,
olha, agora aquele do qual tu deste testemunho, agora o segue mais pessoas que a ti. E batiza mais gente que tu. Pensariam colocar João ciumento. João disse a essas pessoas, a ele convém crescer e a mim minguar. João ia minguando e Jesus ia crescendo em seu ministério. Em seguida, João morreu. E já o ministério de João não foi manifestado de novo no meio dos discípulos de João. Mesmo que na ressurreição pôde ter aparecido a muitos de seus discípulos, mas já esse ministério tinha chegado ao seu final. Foi ao paraíso e ali esteve pregando enquanto Jesus chegava ao paraíso. E agora vejam, o precursor da segunda vinda de Cristo partiu, foi ao paraíso e ali esteve no paraíso falando com os que estão ali e principalmente com o grupo da sua era. Mas se tiveram alguma reunião com os outros mensageiros, seguramente estiveram falando sobre todo o programa divino correspondente a este tempo final. E estiveram olhando desde lá para cá como vai se desenvolvendo todo o programa de Deus deste tempo final. Agora continua dizendo o nosso irmão Branham, não haverá dois aqui ao mesmo tempo, e ainda se assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Ou seja, que quem crescerá será aquele do qual o nosso irmão Branham disse que virá depois dele, ao qual ele está preparando o caminho. E a quem ele estava preparando o caminho? A este anjo que era diferente dos demais, o qual tem o sétimo selo, o qual tem a segunda vinda de Cristo, porque esse anjo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. É Jesus Cristo em seu corpo teofânico, aparecendo aqui em 28 de fevereiro de 1963. E agora, a esse é ao qual ele está preparando o caminho, está preparando o caminho à palavra, ao verbo, ao anjo do pacto, ao anjo do Senhor, a Jesus Cristo. A esse anjo que é diferente dos demais, para vir no último dia, e diz, e quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, agora já apareceu aqui, acima no céu, no cumprimento do sinal do Filho do Homem no céu, vestido aqui nessa nuvem, ouvindo sobre as nuvens. Mas agora tem que vir à terra, vestido em quê? Em carne humana. Tem que vir velado em carne humana e revelado através de carne humana. E tem que haver na terra um véu de carne para uma era e uma dispensação. Tem que ser para uma nova era. Já não pode ser para nenhuma dessas 7 eras, porque ele já usou estes mensageiros dessas 7 eras. Tem que haver uma nova era, e essa é a era da pedra angular. E para essa era há um mensageiro e é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E tem que haver uma nova dispensação, e essa é a dispensação do reino. E tem que haver um profeta dispensacional, e esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Vejam por que João quis adorar em 2 ocasiões o anjo de Jesus Cristo. Ele pôde ver quem era este anjo. E agora, vejam como para o último dia, toda a revelação divina, para ser revelada à igreja de Jesus Cristo, tem que vir a um profeta, e através desse profeta tem que ser dada ao povo de Deus, à igreja de Jesus Cristo, porque toda a revelação vem aos profetas que Deus envia para cada era e para cada dispensação. Se for uma revelação para uma dispensação, pois tem que vir a um profeta o quê? Dispensacional. E isso é uma mensagem dispensacional. E agora, nos diz que se chega a estar os dois aqui ao mesmo tempo, ele crescerá e o precursor minguará. Diz, eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. Ele não sabia o que era, mas ele olhou e viu, mesmo que não compreendeu muitas coisas. Ouvi abrir-se até onde o vi.
Em seguida, na página 464, em diante nos diz, devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado, é o fim da natureza agitada e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças da terra e ainda é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz, assim nos disse a Bíblia em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento acontecer. Ou seja, quando este anjo forte vier e fale com essa voz como de leão, clame com essa voz como de leão, e os 7 trovões emitam suas vozes. E ele é o mesmo que proclama que o tempo não será mais, que o tempo terminou. Para isso tem que estar como? Velado em carne humana e revelado através de carne humana. E isso será no dia quando este grande evento acontecer. Ali tudo termina. Ao final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e ainda é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido onde? No sétimo selo. Vimos que o sétimo selo tem um princípio aqui na Terra, começa a se cumprir. Esse é seu princípio, mas também tem um final. E isso é o final do sétimo selo, ao se cumprir a obra do sétimo selo aqui na Terra. E sendo a segunda vinda de Cristo o sétimo selo, sendo cumprido na Terra, assim como a primeira vinda de Cristo teve um princípio, quando nasceu em Belém da Judéia, e em seguida teve um final, que foi quando morreu na cruz do Calvário. Ao final da primeira vinda de Cristo, realizou a obra de redenção, morrendo na cruz do Calvário. O final da primeira vinda de Cristo foi a parte culminante da sua vinda. Ou seja, que a parte mais importante da primeira vinda de Cristo foi a obra de redenção na cruz do Calvário. E para o último dia, a parte culminante do sétimo selo é ao final. Porque aí, ao final do sétimo selo, os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. E aí é o fim. Aí o anjo proclamará, Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, proclamará o fim para todas as coisas. E, depois disso, durante um tempo de 3 anos e meio, mais ou menos, mais os 30 ou 40 dias que estaremos aqui já estando transformados, 3 anos e meio mais 30 ou 40 dias mais. 30 ou 40 dias mais depois disso, o glorioso reino milenial de Cristo estará na terra. Porque durante os 3 anos e meio da grande tribulação, o fim para todos os sistemas mundiais estará manifestado e, consequentemente, tudo estará nessa fase de desaparecimento.
Mas veja o que diz em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, diz: O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensas aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi visto no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes, trovões, e um terremoto e grande chuva de pedra. Agora podemos ver o que para este tempo final estará acontecendo. Agora, na culminação do sétimo selo, na culminação da vinda do anjo, que era diferente dos demais, que é a vinda do Verbo, da palavra encarnada em um homem, realizando o ministério correspondente ao último dia, o anjo do pacto estará realizando o ministério que corresponde a este último dia no meio da sua igreja, e depois se voltará ao povo hebreu para completar a semana número 70 da profecia de Daniel, e a parte que falta a semana número 70 são 3 anos e meio, porque a primeira parte de 3 anos e meio dessa semana número 70, Jesus Cristo cumpriu o anjo do pacto na sua primeira vinda em carne humana. E agora, nós estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo onde o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual esteve nos profetas do Antigo Testamento e em Jesus em toda a sua plenitude, e nos apóstolos, e depois nos 7 anjos mensageiros, na parte correspondente a cada era, no último dia estaria conosco, na era da pedra angular também, em carne humana, manifestada através do seu anjo mensageiro. E assim como teve um ministério em cada era através do mensageiro de cada era, também terá um ministério, o ministério correspondente ao último dia para a era da pedra angular e dispensação do reino, através do seu anjo mensageiro, onde manifestará os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E agora, este sétimo selo, vejam como é. É como disparar um foguete ao ar. Este foguete faz uma explosão por aqui perto, e em seguida, muito mais alto, faz outra explosão, e dali saem 5 estrelas. Uma dessas cinco, ou seja, dessas 5 estrelas, uma dessas 5 faz uma explosão, e dali saem outras 5 estrelas, e uma dessas estrelas explode, e dali saem outras 5 estrelas, e depois desaparecem, e depois desaparecem gradualmente. Assim é o sétimo selo. Ali termina o tempo para o mundo, é o fim do tempo para isto e aquilo, e todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como o vai fazer Deus? Isso é o que não sabemos, não sabemos. Nisto será o tempo para todas estas coisas e a entrada do milênio. Para o tempo do sétimo selo é o fim para todas as coisas e para a entrada do milênio. Tudo, vejam vocês, está sob o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo.
A vinda do anjo do pacto, que veio 2000 anos atrás em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. E para o último dia, esse mesmo anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais que aparece aqui nessa nuvem, virá em carne humana. Isso será a vinda da palavra encarnada em um homem. Isso será o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo em carne humana no último dia. Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Livro dos Selos, página 256, disse o precursor que a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 seria a palavra de Deus encarnada em um homem. E agora, vejam vocês o que é o mistério do sétimo selo e o que é a culminação do sétimo selo ao final do sétimo selo. Chega a parte culminante, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, nós os que vivemos seremos transformados e em seguida seremos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Mas estando no corpo novo, tanto todos os escolhidos de Deus no último dia e o anjo de Jesus Cristo, haverá um tempo de 30 a 40 dias onde estaremos ainda aqui na terra e onde coisas inconcebíveis à mente humana estarão acontecendo, do qual não há necessidade de falar muito, porque isso é para quando já estivermos com o corpo novo. Agora, podemos ver o que, para o último dia, será a culminação do sétimo selo. Será a culminação do ministério do anjo do pacto através do seu anjo mensageiro. E a parte culminante do sétimo selo, vimos que é ao final. Algumas pessoas que não compreendem todas essas coisas que vocês já compreendem, poderão dizer: eu quero ver a parte culminante do sétimo selo. Pois tem que esperar. Tem que esperar ao final do sétimo selo. Mas quando já se chegar ao final do sétimo selo e os mortos em Cristo ressuscitarem e nós os que vivemos formos transformados, já a porta da graça da misericórdia estará fechada. E mesmo que clamem e chorem, já não haverá misericórdia, e não haverá sangue no céu, no trono de intercessão, ou seja, no assento de misericórdia para lavar os pecados das pessoas que depois vierem clamando. Já as suas orações estarão feitas muito tarde. Esse é o tempo em que podemos orar a Deus e pedir misericórdia a Deus. Mas quando já se chegar ao final do sétimo selo, a porta se fechará. Porque já a igreja noiva de Cristo, que são as virgens prudentes, todas já terão entrado com Cristo às bodas e a porta se fechará, conforme a São Mateus, capítulo 25, versículos 10 ao 13, onde diz o próprio Jesus Cristo, diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, ou seja, foram comprar o azeite às virgens insensatas ou fátuas. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A vinda do Filho do Homem é a vinda do esposo,
para as bodas de Cristo com a sua igreja, para a união de Cristo e sua igreja. E em seguida se fechará a porta, depois que tiverem entrado todas as virgens prudentes, as quais entram e a era da pedra angular na casa de Deus, e quando se tiver completado o número dos escolhidos de Deus, se fechará a porta e já não entrará nenhum mais. Nem sequer para dar as felicidades e os desejos de felicidade e prosperidade ao noivo e à noiva. Todos já estarão onde? Dentro com o esposo. E agora, vejam vocês que isto é muito importante conhecê-lo, porque está prometido para ser cumprido. Em Apocalipse capítulo 19, o anjo de Jesus Cristo falando com João, capítulo 19, versículo 7 ao 10 diz: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Para ir à ceia das bodas do Cordeiro, a pessoa tem que ser das virgens prudentes. Tem que ser das pessoas que entram com Cristo. Na sua segunda vinda, entram a era da pedra angular, antes de que se feche a porta da graça, e em seguida, aí vem esse matrimônio, essa união, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados, e então estaremos à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E então, já poderemos dizer, como disse Adão sobre Eva, Cristo poderá dizer assim de nós e nós dele. Adão disse, falando de Eva, quando Deus lhe apresentou Eva, lhe disse: isto é carne da minha carne, e isto é ossos dos meus ossos. Isso é osso dos meus ossos. E agora, quando estivermos transformados, Cristo poderá dizer, estando em seu corpo também glorificado, dizer de nós, nos tocarmos e dizer: isso é carne de minha carne, toquem aqui. É o mesmo tipo de carne. E toquem. Vem? Isto é osso dos meus ossos. Porque seremos iguais a Cristo, teremos um corpo igualzinho ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando estivermos transformados, então, é que o veremos em seu corpo glorificado. Agora podemos ver o porquê é que Cristo, o anjo do pacto, vem em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro no último dia, é para chamar e juntar todos os seus escolhidos, chamar e juntar toda a sua igreja, as virgens prudentes, onde? Na casa de Deus, na era da pedra angular, antes que se feche a porta, para que entrem com Cristo às bodas, e depois que tiverem entrado, se fechará a porta e ninguém mais poderá entrar. E quando já estivermos todos transformados, então haverá uma manifestação poderosa de Deus, e a nível mundial, a humanidade verá coisas que nunca imaginou que poderiam ser possíveis para serem feitas por pessoas, mas já estaremos no corpo glorificado e eterno, e não haverá nada impossível para nós. A palavra impossível não estará em nosso dicionário. E a palavra não se pode também não estará ali. Porque para aquele que crê tudo é possível.
E para Deus todas as coisas são possíveis. Agora podemos ver esta grande culminação do sétimo selo. Vamos ver aqui, página 472 diz: notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo selo. Do sétimo, o selo do tempo do fim. Quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Quando começou a primeira vinda de Cristo a ser cumprida na terra, era algo secreto para a humanidade. Um garotinho nascendo ali em Belém da Judéia, em seguida esse garotinho crescendo, em seguida os magos chegando, onde ele estava em uma casa, porque já não estava na manjedoura, já tinha como 2 anos de idade, e em seguida sendo enviado ao Egito, o anjo Gabriel disse a José: toma o menino e sua mãe e vai para o Egito, porque o rei Herodes buscará o menino para matá-lo. Foi ao Egito com o menino Jesus, lá esteve uma temporada, a Bíblia não especifica quanto tempo. E depois, quando o rei Herodes morreu, o anjo Gabriel disse a José: agora, os que buscavam a morte do menino morreram. Eles morreram. E agora, vai à terra de novo, a Israel, a terra de Israel. E não foi a Belém da Judéia. Foi a Nazaré. Recordem que José antes vivia em Nazaré e também a Virgem Maria. E agora regressam a Nazaré por outra rota. Regressam pela rota de Belém, Egito e Nazaré. E se criou em Nazaré. E nem o rei Herodes, que tinha morrido, nem os filhos do rei Herodes iriam encontrar o Messias em Belém da Judéia, porque Deus já o tinha mandado para Nazaré. E foi criado como nazareno. E quem iria imaginar que esse jovem, chamado Jesus de Nazaré, era na realidade Jesus de Belém da Judéia? Mas Deus ocultou, vejam vocês, tanto dos sábios e entendidos daquele tempo como do diabo, a vinda do Messias. E em seguida, quando começa seu ministério, o diabo lhe diz: se és filho de Deus, diga a estas pedras que se convertam em pão. O diabo estava tentando aí de verificar se verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus não agradou o diabo. Disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se Jesus converte essas pedras em pão e come pão, o que teria acontecido? O seu corpo físico teria que morrer, porque uma pessoa que esteve em jejum por 40 dias, se come um pedaço de pão, o que lhe acontece? Como seu estômago, seu sistema digestivo estava sem funcionar por 40 dias, não pode fazer a digestão desse pão. E então tem uma congestão, se chamaria? Ou indigestão, como chamam as pessoas algumas vezes. E disso se pode morrer. Há países onde pessoas estiveram em jejum e os viram muito fracos assim. E os familiares disseram: este, se continuar assim, jejuando, vai morrer. E prepararam um caldinho de pomba, de filhote de pomba, o deram e o mataram. Vamos ver por aqui onde está Miguel. Vamos ver se Bermudes está por aqui perto. E pode confirmar se isso... Vejamos, Miguel, se isso aconteceu em alguma ocasião em algum país. Muito obrigado, William. Sim, isso aconteceu lá na Venezuela, em uma cidade chamada Barquisimeto. Foram 2 irmãos da igreja. Eles diziam que tinham tido revelação, e um dizia que era Elias, e o outro dizia que era Eliseu. Então, começaram uma série de jejuns, e
tinham uns quantos dias jejuando, e então já estavam desvairando sua mente, tinham problemas. Então mandaram chamar o pastor da igreja onde eu pertencia. E ele, um homem muito sábio, ele disse, porque já estavam, pois não podiam mover-se bem, não podiam. Olha, eu lhes recomendo que busquem um médico e comecem a dar de acordo ao que o médico disser. Não deem comida assim, porque isso é problemático, perigoso. Então, os familiares disseram que isso não. Uns familiares disseram, não, isso que preciso é alimentação. Eles estão aí todos fracos. O que é que alimentá-los tantos dias. Não quiseram chamar o médico como o pastor recomendou. Então, prepararam um caldo de filhote de pomba e tomaram esse caldo, essa comida, e os dois morreram. No mesmo dia, depois o médico não pôde fazer nada. Quando isso era uma igreja pentecostal. Não era nem sequer da mensagem do irmão Branham nem nada. Não, isso foi a etapa pentecostal, foi a era pentecostal. Não foi da mensagem do irmão Branham, mas que ainda era do grupo pentecostal. E eles, pois na igreja pentecostal viam muitas coisas, eram revelações que as pessoas recebiam. E então estes dois irmãos, pois diziam que tinham recebido essa revelação e que tinham que orar e jejuar porque tinham o ministério de Moisés e Elias, os dois, e então começaram a andar um na frente, o outro de trás da casa, e depois começaram esse processo de jejum e chegaram a este estado que já não podiam andar, e foi quando chamaram o pastor. O pastor recomendou bem. Não lhe deem nada, mas não fizeram caso, e depois que tomaram esse alimento, quando morreram, no mesmo dia, e não pôde o médico, não puderam fazer nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Vocês podem ver o que aconteceu, e Miguel, pois como sabia do caso, e não tinha sido de um grupo nosso, mas o melhor de uma da era sétima. Agora podemos ver que, vejam, tentaram imitar o que Deus estaria fazendo no último dia, através da sua manifestação em seu anjo mensageiro. Tentaram imitar esses ministérios. O nosso irmão Branham disse que imitar Moisés, personificar Moisés e imitar Moisés era morte. E agora vejam o problema que buscam as pessoas em tentar imitar o ministério que Cristo, o anjo do pacto, tem para o último dia, ou os ministérios que tem para o último dia para manifestar por meio do seu anjo mensageiro. Qualquer que tentar imitar, nem sequer entenderá esse mistério que há no sétimo selo, no anjo que era diferente dos demais, para manifestá-lo por meio de carne humana em seu anjo mensageiro. Somente o anjo mensageiro de Jesus Cristo e aqueles a quem ele o revelar por meio da sua mensagem. Na era da pedra angular, ninguém mais poderá compreender esse mistério. E o que quiser entendê-lo, tem que escutar a voz de Cristo por meio do seu anjo dizendo, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que, depois dessas, devem acontecer. Agora continuemos aqui. Continua dizendo, o sétimo selo, ou o selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. E agora veja, a primeira vinda de Cristo não tinha sido anunciada como algo secreto por completo, porque foi anunciado por meio do profeta Isaías, que seria por meio de uma virgem. Foi anunciado que seria um menino que nasceria. E seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Foi anunciado por Malaquias que seria a vinda do anjo do pacto. O anjo do Senhor, ou seja, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e de todo o povo hebreu.
Foi anunciado também que nasceria em Belém da Judeia. Miqueias capítulo 5, versículo 2 e São Mateus capítulo 2. Aí está o testemunho. E os magos, quando vieram a Jerusalém, estiveram buscando o Messias. Houve um testemunho deles ali. No capítulo 3, no capítulo 2, vamos ver. No capítulo 2, versículo 1 ao 12, podemos dizer, e vejam vocês, foi anunciado que já estava na terra o Messias, mas não puderam compreender as pessoas, porque Deus cegou os olhos dos sábios e entendidos, cegou os olhos dos teólogos da religião hebraica. Se não estivessem cegos os olhos espirituais da religião hebraica, aqueles teólogos teriam entendido que esse era o tempo, teriam ido a Belém da Judeia, teriam visto o Messias e o teriam proclamado nesse tempo. E teriam proclamado a vinda do Messias. Também, quando começou seu ministério, teria proclamado que esse era o Messias. Mas vejam, esteve oculto o mistério da primeira vinda de Cristo por 29 anos e meio, até que começou seu ministério. E depois, durante esses 3 anos e meio, onde ele esteve dando testemunho com a palavra de Deus, mostrando pela palavra de Deus que a Escritura estava cumprida nele, a vinda do Messias estava cumprida nele, não puderam crer que isso era o certo. A religião hebraica não pôde crer, exceto algumas pessoas do povo hebreu, foram os que creram. O mistério da primeira vinda de Cristo, o qual tinha sido anunciado para ser cumprido no meio do povo hebreu, e seu nascimento em Belém da Judeia, vejam vocês, não pôde ser visto. E agora, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é o mesmo que veio 2000 anos atrás em carne humana, naquele véu de carne, chamado Jesus de Nazaré, aquele jovem operário da construção. Agora, para o último dia, virá novamente o anjo do pacto, o anjo do Senhor velado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E isso é o sétimo selo. E quando o sétimo selo começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Vejam, quando nascer o véu de carne, tudo isso será um segredo. Quando já esse anjo mensageiro receber a Cristo como seu Salvador e lave seus pecados, o sangue de Cristo, e receba seu Espírito Santo, isso ainda é um mistério. Ninguém saberá que esse é o anjo mensageiro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, do qual Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Em seguida começará o seu ministério, e já aí começará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo e Espírito Santo, a realizar a obra correspondente ao sétimo selo, mas começará em uma forma progressiva. Em seguida chegará a etapa onde publicamente, mas com sua igreja, com seus escolhidos, na era da pedra angular, estará lhes mostrando o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda, o mistério da vinda do anjo do pacto, velado em carne humana em seu anjo mensageiro. Estará mostrando o mistério da vinda do verbo da palavra encarnada em um homem, a vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19. E os escolhidos verão a manifestação do anjo, que era diferente dos demais por meio do seu anjo mensageiro. Estarão vendo a vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19, estarão vendo a vinda da palavra encarnada em um homem, porque quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em quê? Em um homem. Assim diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 256 do livro dos selos. E agora continuamos lendo aqui na página 472. Diz:
Mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse 10, de 1 a 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando, mas agora o vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o melhor vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmãos. Como vem? Vem como João Batista e vem como o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Por que vem como João Batista? Porque João Batista veio com o espírito e virtude de Elias e o sétimo selo, que é a vinda do anjo forte, que desce do céu manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, vem operando o ministério de Elias por quinta ocasião. Portanto, na vinda e a abertura do sétimo selo, a vinda do anjo que era diferente dos demais, estará aí Elias em sua quinta manifestação. E estará também Moisés em sua segunda manifestação. E estará também Jesus em sua segunda manifestação. Ou seja, os ministérios de Jesus por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez. E quem estará manifestando esses ministérios? No anjo de Jesus Cristo? Os estará manifestando este anjo que era diferente dos demais, que é o anjo do Senhor, que é o único que tem ministérios e é o único que operou esses ministérios no passado, em Moisés, em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista, no reverendo William Branham e, no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Aí operará o ministério de Elias por quinta vez, e o de Moisés por segunda vez, e o de Jesus por segunda vez. O mesmo que operou o ministério de Jesus 2000 anos atrás, no meio do povo hebreu, é quem operará o ministério de Jesus novamente através do anjo de Jesus Cristo. E quem é esse que operará? O anjo que era diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto, o qual apareceu em 28 de fevereiro com os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Esse é o mistério desse anjo. Esse é o anjo que tem o sétimo selo. E o mistério que ele tem é o mistério da sua vinda em carne humana em seu anjo mensageiro, manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus no último dia, e cumprindo assim o sétimo selo, cumprindo assim sua vinda, e chamando e juntando seus escolhidos com a grande voz de trombeta, e nos preparando para ser transformados e raptados no último dia, para também os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Nenhuma pessoa que estiver viva poderá ser transformada sem antes ver a vinda do anjo, que era diferente dos demais, do anjo do pacto, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro. Falando com essa grande voz de trombeta e nos revelando todos esses mistérios do último dia. Porque sua voz é a grande voz de trombeta, a trombeta final da qual São Paulo falou, que soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. E o que é que revela a trombeta final, ou grande voz de trombeta? O que revela é a segunda vinda de Cristo. É a vinda do sétimo selo, a vinda do anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana no último dia, em seu anjo mensageiro, e operando estes 3 grandes ministérios que ele prometeu manifestar no último dia. Viram simples que é o mistério do sétimo selo? Viram que tudo é em simplicidade? Qualquer pessoa se coloca a buscar a vinda do sétimo selo, o cumprimento do sétimo selo em uma forma apoteótica, e o que acontece? Não pode compreender. Se coloca a buscar a vinda do anjo que desce do céu em uma forma grande, não verá, nunca verá a vinda desse anjo em carne humana no último dia. O precursor disse que será em forma simples. Será tão simples sua vinda que ainda as coisas
que vimos nestes profetas do passado também são um reflexo do que seria no último dia. Por exemplo, em qualquer momento poderíamos ver dos problemas que Moisés teve para falar, pelo qual disse a Deus que tinha problemas para falar, que era gago para falar e por isso não podia ir falar a mensagem e pediu que lhe desse um ajudante. Era talvez gago e tinha muito trabalho para falar, mas isso não é nenhum problema para Deus. O importante é que tenha a palavra de Deus, mesmo que para falar 10 palavras demore o tempo que normalmente se usa para falar 25 palavras. Mas o importante é que seja a palavra de Deus. E agora, inúmeras coisas poderão ser vistas neste véu de carne que o identificarão como verdadeiramente humano. E o identificarão como o anjo de Jesus Cristo. E todos poderão compreender que ele não é Jesus Cristo, e que ele não é Elias, e que ele não é Moisés, mas que é o anjo mensageiro de Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo estará manifestando esses 3 grandes ministérios. Agora vimos o mistério da culminação do 7º selo, ao final do 7º selo, que é o final do ministério do anjo que era diferente dos demais. Manifestado em carne humana, ao final, é que os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós que vivemos seremos transformados, mas recordem, para chegar ao final, tem que ter um começo, um princípio. E ver desde o começo o 7º selo, o anjo, que era diferente dos demais, manifestado no anjo de Jesus Cristo, é uma bênção muito grande. E seguir este anjo em sua manifestação no último dia, na era da pedra angular, todos os dias de nossa vida, é uma bênção muito grande, porque assim vamos escutando a voz de Cristo dia após dia, à medida que nos vai dando a mensagem da grande voz de trombeta, a mensagem do Evangelho do Reino. E vamos sendo ensinados pelo anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual ensinou o povo hebreu. E agora vejam, ensinou o povo hebreu por meio de quem? De Moisés. E agora, por meio do seu anjo mensageiro, estará ensinando a sua igreja e depois ao povo hebreu, estará ensinando todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Estará ensinando a mensagem do Evangelho do Reino e todos os mistérios que giram ao redor da segunda vinda de Cristo. Porque para este tempo final todas as coisas giram ao redor da segunda vinda de Cristo. Até o fim do mundo, até o fim do reino dos gentios, ainda o fim dos pés de ferro e barro, giram ao redor do 7º selo, ao redor da segunda vinda de Cristo. Porque sua vinda, a vinda do anjo que era diferente dos demais, é o que marca o fim para o reino dos gentios, o fim para os pés de ferro e de barro. Marca o fim do século, porque para o fim do século é que o Filho do Homem envia os seus anjos para realizar a grande colheita, onde são chamados e juntados os escolhidos de Deus. Cristo disse que para o fim do século seria que ele enviaria os seus anjos. Ele, em sua vinda, envia os ministérios de Moisés e Elias manifestados em seu anjo mensageiro, chamando e juntando os seus escolhidos no último dia, onde? No território que corresponde à era da pedra angular, que é a América Latina e o Caribe. Por isso, o chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino está chamando e juntando os escolhidos, onde? Na América Latina e no Caribe. Nos correspondeu a maior bênção do programa divino. A bênção onde
estaríamos escutando a voz do anjo que era diferente dos demais através do anjo do Senhor Jesus Cristo. E estaríamos sendo chamados e juntados e estaríamos obtendo conhecimento de todas essas coisas que em breve deve acontecer. E estaríamos sendo preparados para sermos transformados e raptados neste tempo final. Vejam todas as bênçãos que giram ao redor do sétimo selo. E na culminação do sétimo selo é que termina a obra do sétimo selo. A obra do sétimo selo a favor dos escolhidos de Deus, vejam vocês, chega a parte culminante quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e nós, os que vivemos, formos transformados. E eu também serei transformado. Não creiam que tudo é para vocês. O mesmo anjo, diferente dos demais, falou muitas bênçãos para todos vocês. E é quem disse que vocês serão transformados. Mas vocês sabem de uma coisa? Que esse mesmo anjo disse que eu também serei transformado. Ele falou de vocês e falou de mim também. E falou grandes bênçãos para vocês e grandes bênçãos para mim. E eu creio nelas com toda a minha alma, com todo o meu coração. E vocês? Pois vocês... A vocês corresponde crer as bênçãos que Ele falou para todos vocês. E a mim me corresponde crer nas bênçãos que Ele falou para mim e também creio nas que Ele falou para todos vocês. Assim que seremos transformados. E aí estou me incluindo conforme a palavra do anjo que era diferente dos demais, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo, o anjo do pacto. Amém e amém. A culminação do sétimo selo. Na culminação do sétimo selo, seremos transformados. E os mortos em Cristo serão ressuscitados. Isso é a adoção dos filhos e filhas de Deus. E aí será adotado também quem? O anjo do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho da culminação do sétimo selo. Sabem de uma coisa? Que no corpo novo vamos nos estar vendo mais frequentemente. Vamos nos estar vendo talvez todos os dias. Bom? Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e tenhamos o novo corpo, e vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Conosco novamente Miguel Bermudes Marim. Passem todos. Muito boa noite.